Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana, mais um domingo, e nesse final de tarde do dia 1º, chamado de domingo porque dia do Senhor, Kyriake Remera, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Programa Luz da Vida, pela 16ª vez dedicada ao fascinante tema da ira de Deus, uma das verdades esquecidas no seio da igreja, nesses tempos tão difíceis, e recordar essa categoria tão cara para a conduta de Jesus, para o ensinamento de Jesus, para todo o Novo Testamento e para o Antigo Testamento, a Escritura toda, é algo imperioso para a nossa fé, saber que o mesmo Deus que é misericórdia é igualmente ira. Sua misericórdia se estende de geração em geração, da mesma forma que a sua ira, que se indigna contra o pecado e por amar o pecador, às vezes se dirige a ele de forma inusual para corrigi-lo, para puni-lo, se for o caso. E quando Deus o faz, ao punir, ao castigar, é por amor, é para arrependimento, para conversão daquele que ele fez vir à existência para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Sobre esse assunto, hoje nós vamos tratar do temperamento, do comportamento, das reações de Jesus diante dessas manifestações de perversidade, de ruindade, de maldade, de resistência, de hostilidade a Deus. Como Jesus reage diante dos seus opositores, diante dos seus adversários, dos seus desafetos? Jesus nunca teve desafeto? É da parte deles que surge esse sentimento perverso, daqueles que querem vê-lo morto, daqueles que querem pegá-lo em contradição, diante do próprio demônio, diante daqueles que se tornam instrumentos de Satanás. A ideia de um Jesus com uma ataraxia estoica, ataraxia é aquilo que os estoicos defendiam: você tem que ser impassível, você não pode se irritar com nada, você tem que reagir, enfim, de forma bem serena, diante de qualquer insulto, de qualquer ofensa, você não pode alterar o seu comportamento, porque isso é contra o seu ser. A felicidade está na ataraxia, ou seja, nada pode perturbar você, nada pode indignar você, qualquer coisa que façam contra você, você não pode reagir. Essa não é a conduta de Jesus. Jesus não é nenhum ataraxo estoico. Jesus não é um estoico. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou. Jesus se tornou semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E existe uma virtude, e existe uma característica da natureza humana que não é defeito, que é dom de Deus, que é uma forma de você reagir legitimamente contra algo que indigna o próprio Deus, indigna, em consequência, a dignidade do homem, a santidade do homem. Existe uma ira justa, existe uma ira legítima, e hoje nós vamos falar da ira de Jesus, que é a ira não pecaminosa, a ira justa, a ira legítima, a ira boa, a ira santa, a ira que não é pecado. E já vimos em programas anteriores que a ira que não é pecado tem 3 características. Ela é justa no seu objeto, ela é moderada no seu exercício e ela é caritativa na sua intenção. Justa no seu objeto, porque ela só visa castigar quem o merece e na medida em que a pessoa merece. Depois, ela é moderada no seu exercício, porque não vai mais longe do que reclama a ofensa cometida e segue a ordem que pede a justiça. E a terceira característica, ela é caritativa na sua intenção. Ou seja, a ira se manifesta porque ela quer o bem da pessoa que vai ser punida, da pessoa que vai ser corrigida, da pessoa que vai ser castigada. Atendendo a esses 3 requisitos, a ira não é pecado. A ira é uma virtude. Portanto, nas atitudes de Jesus e no ensinamento de Jesus, nós temos exemplos, e vamos vê-los agora, de uma ira santa, de uma ira pura, de uma ira boa.
Então agora vamos começar a percorrer alguns textos dos evangelhos, onde nós vamos ver Jesus irado. Para sermos mais precisos, Jesus santamente irado. Jesus manifestando a ira boa, a ira justa, que devemos imitar. Porque ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, mesmo irado, Jesus é manso. Mesmo irado, Jesus é humilde. Aliás, Jesus é irado mansamente e humildemente. E Jesus é manso iradamente e humildemente. E Jesus é humilde iradamente e mansamente. Não há contradição entre as qualidades de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dito isso, vamos agora ao diálogo de Jesus com o bexiguento, com o encardido, como já dizia o falecido, o saudoso Padre Léo. No diálogo de Jesus com o demônio, que tenta Jesus 3 vezes. Estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. Na terceira tentação, a ira de Jesus se acende contra o inimigo. Vejamos então, depois de o demônio ter proposto a Jesus 3 coisas, o que é que Jesus responde para Satanás? Mateus, capítulo 4, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Portanto, a ideia de um Jesus que, tentado pelo inimigo, não reage, fica calado e baixa a cabeça, não é verdadeira. Também o texto não permite dizer com precisão qual foi a reação, digamos assim, corporal de Jesus, mas pelo teor das palavras, pela gravidade das palavras, vá de retro, Satanás, para trás, Satanás, certamente foi uma reação firme, foi uma reação incisiva, foi uma ordem extremamente enérgica. Jesus aqui está extenuado, Jesus está esgotado, ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e mais o tentador o tentando, certamente então foi uma reação indignada, uma reação irada, foi uma ordem enérgica, incisiva, categórica, foi de uma firmeza incomparável. Agora nós vamos para o diálogo de Jesus com São Pedro. Jesus anunciou pela primeira vez que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue às mãos dos seus algozes, que muito sofresse, que morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro então se aproxima e diz: não, Senhor, Deus não vai permitir que isso aconteça, não. Então a ira do Senhor Jesus vai se acender contra o primeiro Papa, a única criatura no Novo Testamento que Jesus vai chamar de demônio. Mateus capítulo 16, versículo 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Puxa, será que nosso Senhor Jesus Cristo pecou ao chamar o primeiro Papa de Satanás? Pecou coisa nenhuma. Jesus disse com todas as letras: afaste-se, Satanás. Pedro, apesar de cheio de boa vontade, mas concebendo certamente a ideia de um Messias que não podia sofrer, um Messias triunfante, que viria massacrar todos os opressores do povo judeu. Essa era a mentalidade corriqueira a respeito do Messias. E Jesus frustra a expectativa deles, dizendo: não, eu tenho que sofrer, tenho que morrer, e ao terceiro dia ressuscitarei. Sem querer, talvez, sem saber, talvez, São Pedro aqui se coloca como instrumento de Satanás. E Jesus o chama com todas as letras Satanás. Imaginar que essa frase de Jesus foi dita sem o ímpeto do coração, sem uma firmeza intransigente, sem uma categoria, sem uma energia,
não entra na minha cabeça. Muito provavelmente é de se esperar, é plausível imaginar que Jesus, ao pronunciar essas palavras, ficou profundamente indignado. Ele estava sendo tentado. E Jesus rechaça prontamente essa proposta indecente, essa proposta vil, essa tentação, essa sugestão para que Jesus fuja da missão para a qual ele veio. Agora, nós vamos ao diálogo de Jesus com o demônio, que na sinagoga está no corpo de uma pessoa e fica profundamente nervoso, tenso, quando vê Jesus e diz: vieste aqui para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E a ira de Jesus se indigna contra ele. Marcos, capítulo 1, versículo 25, vejamos a reação irada, a reação indignada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus intimou-o, dizendo: cala-te, sai deste homem. Uma ira justa no seu objeto, moderada no seu exercício, caritativa na sua intenção. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e Deus não tem defeitos, e Deus não peca, e Deus não erra, e Deus não comete deslizes, e Deus não está afetado jamais pela fraqueza, pelas limitações humanas. No próximo bloco, nós vamos refletir acerca de uma afirmação que Jesus faz, dentre tantas, mas essa, sobretudo, a sua indignação contra os seus opositores, que foram muitos, mas sobretudo escribas e fariseus, e Jesus vai chamá-los de filhos do demônio. Jesus vai dizer que eles têm por pai o demônio. E isso também é uma expressão da ira indignada, da enérgica reação, de uma reação furiosa, eu digo entre aspas, contra os seus adversários, sempre hostis, sempre rebeldes, sempre recalcitrantes, sempre indiferentes e opositores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não saia daí. No próximo bloco daremos continuidade a essa investigação muito interessante das atitudes de Jesus, das palavras de Jesus, quando ele manifesta sua justa ira, sua santa ira, ou seja, sua justa, enérgica, categórica, incisiva indignação contra o pecado das pessoas. Até o próximo bloco, se Deus quiser.